Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda aula do mini curso Aula de Inglês. Nossa primeira aula foi sobre algumas questões incontornáveis acerca do ensino da leitura, né? Espero que tenha sido útil. E a aula de hoje é centrada na gramática, mais especificamente numa forma não tradicional de se conceber a gramática, a concepção tridimensional da gramática. Bem, por que eu escolhi falar de gramática e por que falar dessa concepção? A questão é que existe um falso dilema que circula na área de ensino de línguas estrangeiras e até na área de ensino de língua portuguesa já há algumas décadas, que é um falso dilema representado por essa pergunta que vocês podem ler no slide. Até hoje existem professoras e professores que se perguntam se devem ou não ensinar gramática na sala de aula, ou se deve deixar que as alunas e os alunos se virem, porque a gramática inevitavelmente, de alguma maneira, será aprendida. Bem, eu acho isso um falso dilema. Por quê? Porque a gramática é uma parte constitutiva importantíssima da língua. Como é que eu posso vislumbrar a possibilidade de ensinar a língua sem ensinar gramática em um contexto de língua estrangeira como o nosso? Muito complicado. Eu acho, inclusive, que toda professora e todo professor de inglês deveria estudar alemão, por exemplo, uma língua estrangeira como o alemão, e se deparar com aquelas complicações que a gramática da língua alemã nos apresenta, como as declinações dos casos nominativo, acusativo, genitivo, dativo, né? Sem as explicações que eu tive das professoras naquela época lá atrás, eu teria tido muito mais dificuldades. Eu acho esse dilema falso. Na minha cabeça, essa discussão deveria ter sido ultrapassada e pensarmos apenas em como lecionar gramática, como ensinar gramática. Ora, mas antes de falar de como, só um comentário histórico. Eu acho que eu consigo pensar numa razão para esse falso dilema ter se instaurado. Isso tem muito a ver com a emergência dos métodos comunicativos de ensino de línguas estrangeiras. Eles trouxeram muitas questões pertinentes, muitos debates, muitas reflexões. Uma dessas questões gira em torno da precisão e da fluência, mais especificamente do espaço que deve ser dado ao desenvolvimento da precisão e da fluência na sala de aula. Devo dar mais espaço para que os alunos desenvolvam a sua precisão ou a sua fluência? Ora, eu me lembro que em 89 eu fui começar a dar aula no Instituto Binacional, que adotava a abordagem comunicativa. Eu tinha lecionado até então apenas em um Instituto de Idiomas, que dizia que adotava o método audiovisual, que era na verdade o método audiolingual. E lembrem-se que os pilares teóricos do método audiolingual são a teoria behaviorista da aprendizagem e a teoria estruturalista da língua. Esse método audiolingual foi o que dominou a cena durante a década de 50 e 60 em termos de ensino de línguas estrangeiras. Houve um movimento de teóricos contrários à adoção da teoria estruturalista de língua para o ensino de línguas estrangeiras, porque, afinal de contas, se você pensar em Bloomfield, em Saussure e em Chomsky, a contribuição deles no sentido de expurgarem a semântica e os usos da pesquisa linguística não contribui de maneira alguma positiva para o ensino de línguas, né? Então, nesse embate teórico que se instaurou, surgiram teóricos que propuseram a perspectiva de se ver a língua diferente, não apenas como estruturas, mas estruturas para o uso. Observem que Delheims, que é o cara que cunhou a expressão, o conceito competência comunicativa, que posteriormente vai ser um conceito que vai se tornar mais operacionalizável, né, com as propostas de Mary Swain e de Michael Cannell, ele sugere que se dê mais foco na sala de aula às atividades de fluência para o desenvolvimento do uso da língua por parte das alunas e dos alunos, e menos espaço às atividades de precisão. Mas veja, há espaço para as atividades de precisão. E lembre-se que naquele momento histórico de embate teórico, o radicalismo se instaura até certo ponto, né? Então, mais fluência, menos precisão, não zero precisão. Se nós pensarmos em William Littlewood,
um proponente importantíssimo dos métodos comunicativos, apertei uma tecla errada aqui. Ele vai propor 3 tipos de atividades para a sala de aula. Uma são as atividades pré-comunicativas, que equivale às atividades de precisão propostas por Hymes. São atividades voltadas para que os alunos dominem as estruturas gramaticais da língua. Há também as atividades quase comunicativas, que têm como foco os elementos gramaticais, mas já com a perspectiva de uso, de sentido do elemento gramatical. E há as atividades comunicativas, propriamente ditas, em que o foco é especificamente a fluência. Não se vai dar foco ali à precisão, à gramática. E além desses dois, eu vou citar também Henry Whittleson. Whittleson propôs, né, que os professores e as professoras se preocupassem mais com a coerência e a coesão do texto. Olha que interessante, né? Ou seja, se eu penso em coesão, eu estou pensando em gramática. Porque eu estou pensando na gramática, elementos gramaticais, sintáticos, elementos lexicais, que servem para estruturar o texto no sentido de estabelecer ligações entre os elementos de um texto. Então eu não posso pensar na construção da coerência sem pensar em elementos gramaticais, sintáticos. Há espaço, sim, para a gramática nos métodos comunicativos. Nenhum teórico, nem Hymes, nem Littlewood, nem Whittleson, nem Brumfitt, nem Keith Johnson, nem Michael Cornell, nem Meryl Streep, nenhuma delas disse: não se ensina gramática nos métodos comunicativos. Isso é um mito que se instaurou e que estava naquele Instituto Binacional, né, onde eu fui trabalhar. Os professores diziam, lá se adotava um livro chamado Spectrum, com algumas seções voltadas para os elementos gramaticais, e os professores lá, alguns, né, deles, não pulavam aquela parte. Tinha alunos, inclusive, que reclamavam sobre isso. E eu perguntei, por que vocês não trabalham com isso? Porque não se ensina a gramática na abordagem comunicativa. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Como eu disse, eu tinha saído de uma experiência audiolingual, me bati com aquilo ali, mas fui estudar, fui ler e vi que aquilo estava errado. Não é correto afirmar que não se ensina gramática nos métodos comunicativos. Isso gerou provavelmente um falso dilema de que não é necessário ensinar gramática, se eu devo ou se eu não devo. Enfim, esse dilema é falso. É necessário ensinar gramática, sim. A questão é como. Se vocês quiserem ler mais sobre essas questões dos métodos, eu recomendo aqui, sugiro, na verdade, se vocês me permitirem, a leitura desse livro, que também é de minha autoria, Métodos de Ensino de Inglês, Teorias Práticas e Ideologias, que também é publicado pela Parábola Editorial. Como eu estava dizendo, é importante pensar na forma como ensinar gramática. Porque tem um mito longevo que diz o seguinte: olha só, a gramática é chata. A gramática é chata. Ora, quem nunca ouviu falar nisso? Tem aluno que tem uma catarse linguística, eu detesto gramática, eu odeio gramática com todas as minhas forças, né? Enfim. Eu fiquei pensando nisso, para a gramática, rapaz, está ali quieta, no canto dela, e de repente passa a ser odiada. E aí eu me lembrei de uma professora teórica, uma linguista, a quem eu respeito muito, que é Diane Larsen Freeman. E ela escreveu uma vez sobre isso, disse: mas é impossível a gramática ser chata, isso não procede, não faz sentido. Agora, o que é chato, ou o que pode ser chato, é o que professoras e professores fazem com a gramática na sala de aula. Aí está, sim, o X da questão. Larsen Freeman foi diretamente no ponto. Se pergunte aí, como é que você está trabalhando a gramática em sua sala de aula? Está fazendo coisa interessante ou coisa chata? Essa é uma questão importante. E a perspectiva de se olhar para a gramática pode mudar se nós adotarmos essa concepção tridimensional da gramática. Vamos usar um exemplo aqui. Vamos pegar um elemento gramatical daqui a pouco, tá? Mas antes, vejamos como foi que Larsen Freeman... E aí, é um livro interessante chamado The Grammar Book, que é uma gramática de uso, uma gramática pedagógica, escrita por Diane Larsen Freeman e por Mary Ann Selce Múcia. As duas propõem uma forma
de se conceber a gramática tridimensionalmente e ilustram isso com um gráfico em forma de pizza, the pie chart. Observe que tem 3 dimensões aí, né? A dimensão formal, que diz respeito a como um elemento gramatical é formado, de respeito à precisão, é a dimensão formal, a dimensão estrutural. Há uma dimensão semântica, que dá conta do sentido, do significado do elemento gramatical e responde à pergunta: o que é que esse elemento gramatical significa? E há uma dimensão pragmática, que diz respeito ao uso do elemento gramatical e responde às perguntas: quando esse elemento é usado, por que esse elemento é usado. Veja que essa dimensão pragmática dá conta da adequação do elemento gramatical, e vamos entender a adequação aqui não simplesmente do ponto de vista dos registros de fala, escrita, né, formalidade, mais formal, menos informal, mas de adequação ao próprio sentido do elemento. Por exemplo, imaginamos a seguinte situação, tá? Um grupo de amigas está conversando para decidir acerca de um destino turístico, querem viajar juntas. E uma diz assim: let's go to New York. Let's go to New York. E a outra fala: not New York. Aí o que é que ela complementa? A letra A: I was in New York last year. Ou letra B: I've been in New York. Dilema instaurado agora para tomar essa decisão, que é a questão de adequação ao contexto. As duas possibilidades são gramaticalmente possíveis. Mas veja que coisa interessante. O simple past indica algo que aconteceu antes de hoje, antes do momento agora, no passado. Só que quando a gente usa o simple past para expressar algo, e a palavra simple aí indica que o aspecto verbal é zero, eu estou olhando para aquele evento apenas como um fato, senão uma relação com esse fato. Mas quando eu quero expressar algo sobre algo que aconteceu antes de agora, no passado, e que eu estou vendo esse algo como tendo a relevância para este momento presente, eu não vou usar o simple past, mas sim o present perfect. Por isso que chama-se de present, e é uma coisa louca, a pessoa tem que pensar, por que o present perfect é usado para expressar algo do passado? É porque esse algo do passado, eu estou vendo como sendo relevante para o presente. Esse aspecto perfect me faz ficar em pé no momento de agora e olhar para o passado, e esse passado lá de volta para esse momento tendo alguma repercussão. Então o fato de ela já ter ido a Nova York indica que ela não quer ir de novo. Então o que é que ela vai dizer? I've been in New York. O simple past não cabe. Veja que coisa interessante. Isso que nos diz é a dimensão pragmática. Vamos ver um exemplo aqui sobre isso, voltado para a aula. Então vamos pensar em um elemento gramatical que é favorito de professores e professoras. Quanto tempo se gasta com a voz passiva, transformativa na passiva, passiva na ativa, uma viagem. Agora, observe uma coisa. Eu cheguei no Google e coloquei lá na busca essa pergunta. Primeiro resultado que apareceu foi desse site, com a seguinte informação que eu vou deixar vocês lerem, tá? Vou deixar passar um tempinho para vocês lerem aí. Acredito que já deu tempo, né? Vocês devem ter percebido que isso foi o que a gente aprendeu na escola, né? Inclusive na aula de português, que é importante falar do português aqui, para isso, nos livros didáticos. E é uma informação que é equivocada. Essa informação é equivocada. A voz passiva não é uma transformação da ativa, tá? Chego lá já já. Um exemplo que é dado nesse site, que traz, inclusive, informações importantes e corretas sobre a voz passiva, sobre o uso da voz passiva, dá como exemplo isso daí. Observe que na correspondente passiva dessa oração de cima, o agente está entre parênteses, indicando uma opcionalidade do usuário, da usuária da língua, de colocar o agente ou não. Isso também está errado. Por que isso está errado?
pelo seguinte. A grande parte das orações passivas que são usadas em uma língua não possuem agente. Portanto, você não explica que você pode tirar o agente, você tem que explicar quando é que você deve colocar o agente na oração passiva. A gente geralmente não aprende isso na escola. Deveria. Observe que na escola nós estudamos a transformação da ativa para passiva e nos dizem que a voz passiva e a voz ativa, na oração passiva e a oração ativa, possuem o mesmo significado. A única diferença é que a oração ativa dá ênfase ao elemento que realiza a ação e a oração passiva dá ênfase ao elemento que sofre a ação. Tranquilo? Só que a coisa não é assim não. Vejamos aqui uma evidência disso. Tá? Imaginem essa oração aí. Estão lendo? Tá. Observe. Desculpe, me engasguei. Observem que há dois quantificadores aí. Ought and to. Então, qual seria o sentido, o significado dessa oração? A de que minhas alunas, todas minhas alunas e todos os meus alunos falam duas línguas. Então, por exemplo, Maria fala francês e espanhol. Malu fala alemão e inglês. Tomás fala árabe e japonês. Tranquilo? Qual seria a correspondente passiva dessa oração? Essa aí. Tudo bem? Vocês observem agora que os dois quantificadores mudaram de posição. E isso tem implicações semânticas para a oração. No segundo caso agora, vocês têm aí que sentido? Existem duas línguas específicas X e Y que são faladas por todas as minhas alunas, por todos os meus alunos, independentemente de quantas línguas eles e elas falem. Mudou o sentido completamente. Ora, algum defensor, alguma defensora dessa transformação vai dizer, mas isso aí é uma exceção à regra. Lembremos-nos de uma coisa importante, estamos aqui falando de teoria linguística. Em teorias linguísticas, aquele ditado popular segundo o qual toda regra tem uma exceção, não cabe. Se você tem uma regra e acha uma exceção, você deve abandonar essa regra. Veja que foi isso que Chomsky fez na sua teoria padrão, quando usava a voz passiva, a voz ativa para exemplificar que a estrutura superficial era resultante de aplicação de regras transformacionais sobre a estrutura profunda, mudei aqui, e que o sentido não mudava. Só que Chomsky e os gerativistas, quando se depararam com esse tipo de oração com dois quantificadores que invertem a posição na oração passiva, tiveram que repensar completamente essa história lá da estrutura profunda, superficial com as transformações. Então, a minha recomendação de cara para você é, se você, por acaso, coloca as suas alunas e alunos para fazerem transformação de ativa para passiva, parem com isso, que isso não faz sentido. Isso está errado. Tá? Vamos lá. Eu quero fazer mais um comentário sobre a voz passiva e ativa, que é a seguinte. Notem que a gente aqui no Brasil, nós não usamos a voz passiva na oralidade com frequência, quase nunca a gente usa. Eu estava falando sobre isso em um vídeo que eu fiz para publicar no AVA dos meus alunos na semana passada. Eu dei um exemplo que era o seguinte: imagine que você está em casa, seu pai ou sua mãe compraram um vaso de flores que eles adoram por alguma razão espiritual que ninguém sabe, adora aquele vaso. Você está em casa sem ter o que fazer, começa a dançar e esticar os braços nos seus passos lá de dança, seu braço bate no vaso, derruba-o e quebra-o. Aí está você diante de um daqueles momentos complicados da vida, que é esperar seu pai ou sua mãe chegar em casa para contar-lhes algo que com certeza os desagradará profundamente. Então você está ali pensando como dizer aquilo. E pensando na forma linguística. Você dirá assim, letra A, pai, mãe, o vaso foi quebrado. Voz passiva analítica. Letra B, pai, mãe, o vaso quebrou-se. Voz passiva sintética. Letra C, pai, mãe,
o vaso quebrou. Construção ergativa. A letra D, pai e mãe, quebrar o vaso. Aquele tal do sujeito indeterminado, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês não usariam nem a voz passiva analítica, nem a voz passiva sintética para falar isso, né? Se algum de vocês usaria, tem problemas. Vamos repensar toda a nossa vida a partir disso. Mas vejam, nós não usamos a voz passiva na oralidade. O máximo que a gente aprende é a gente usa a voz passiva para dar ênfase ao elemento que sofre ação, mas isso faz parte da dimensão semântica, não da dimensão pragmática. Nós usamos a voz passiva quando o agente é desconhecido, quando o agente é relevante, quando o agente é óbvio, em que gêneros textuais acadêmicos, científicos, jornalísticos. Usamos isso por uma questão estilística. Foi nos informado, você omite a fonte para preservar a fonte. Você tem que ensinar quando é que se coloca o agente, não quando se tira, e por aí vai, né? Se quiserem ler mais um pouquinho, vejam lá no livro, isso está lá. Mas o fato precisamos nos perguntar qual é a dimensão em relação a pie charts, né? Da voz passiva, que é o desafio para falantes de português, para quem eu dou aula. Ora, das 3 dimensões em relação à voz passiva, apenas a dimensão pragmática é a desafiadora. Se você observar, isso facilita a nossa vida, a construção estrutural da voz passiva em inglês e português são bem semelhantes. Bem semelhantes. Os mesmos tipos de verbo, mesmo auxiliar, enfim. Alemão já é diferente. Então, em alemão, a dimensão formal já seria um desafio para nós brasileiras. A dimensão semântica também da voz passiva não é problema. O problema é a dimensão pragmática. Por quê? Porque nós não aprendemos a usar a voz passiva. Então isso também reflete lá na aula de inglês. Você tem que se perguntar se você tem ajudado seus alunos a aprender a usar a voz passiva ou se você só tem apenas feito a galera transformar ativa para passiva e vice-versa. Bem, acho que isso serve para ilustrar essa questão do pie chart, da concepção tridimensional da gramática. Você tem que pensar nisso para cada elemento gramatical que você for abordar em sala de aula. Eu gostaria, se vocês me permitem, de encerrar fazendo algumas recomendações sobre o ensino de gramática. A primeira é que você precisa se lembrar de que um elemento gramatical não se limita à sua forma, à sua estrutura, portanto, sempre se pergunte, quando for dar aula de gramática, que dimensão gramatical desse elemento que eu vou abordar hoje precisa ser tratada em sala de aula. Tratada. É a dimensão formal, é a dimensão semântica, a dimensão pragmática, são as 3, por exemplo, present perfect, são as 3, né? Mas aí você tem que também pensar em outras questões, que é o escopo. Cuidado com o escopo da sua apresentação. No caso do present perfect, as 3 dimensões são desafiadoras. Então você tem que se perguntar que informações sobre o present perfect eu forneço na aula de hoje e quais que eu deixo para depois. Não dá para você dar todas as informações de vez, que isso vai dar um nó na cabeça da galera. Tranquilo? Uma outra recomendação é essa daí. Você precisa não se esquecer de que a língua se materializa na forma de textos. E isso tem implicações para o ensino da gramática. Por exemplo, como é que eu posso dar aulas sobre pronomes e conectivos se não for baseando-me em textos? Tá, em algum momento eu vou fazer aquele quadro, apresentar aquele quadro de pronomes e tal, um quadro de conectivos que expressam a diversidade, conclusão, explicação, o que for. Só que antes disso, suas alunas e seus alunos precisam entender que, por exemplo, os pronomes são elementos de coesão, assim como os conectivos, né? Elementos de coesão por natureza. Então, os pronomes estabelecem relações de referência anafórica e catafórica dentro de um texto. É por isso que até hoje você pega um exame do TOEFL, por exemplo, e deve ter lá a questão sobre o texto, que é assim, ó, o pronome tal na linha tal se refere àquele elemento no texto. Que a galera que elabora o exame sabe que muitas estudantes e muitos estudantes ainda têm dificuldade em entender os pronomes como elementos de coesão. E você precisa pensar nisso, no uso desses elementos, para trabalhar em sala de aula.
Minha última recomendação diz respeito aos erros que as suas alunas e alunos fazem. Você precisa respeitar esses erros e tentar aprender com eles, né? Como assim? Duas perguntas. Primeiro, o grau de dificuldade do erro, né? do elemento gramatical que está causando problemas para a aluna, para o aluno. É um grau de dificuldade elevado, ele é complexo, porque se for, tenha mais paciência com a galera, vai demorar para apreenderem esse elemento. E o que um erro me diz? Será que eu consigo pegar alguma informação a partir disso? Vejamos 3 exemplos. Certa feita eu estava na sala de aula, na sala de professores, e um colega revoltado porque os alunos lá do 4º livro, que era 4º nível, são 6 níveis, né? Ainda não conseguiam acertar o S, quando redigiam a redação, botar o S da terceira pessoa do singular na forma afirmativa no Simple Present. Só que esse Szinho aí, meu amigo, é difícil pra caramba para brasileiras e brasileiros apreenderem. Leva um certo tempo, tem que se ter paciência. Óbvio que o nosso papel é chamar a atenção das alunas e dos alunos que engolem esse S aí, mas tem que chamar a atenção, mas com a compreensão de que vai levar um tempo para absorver, mas isso vai acontecer. A outra questão interessante é essa construção que aparece às vezes, né, em sala de aula, com frequência, está errado, né? Porque sabemos a razão por que está errado. Agora, olha só, o que isso nos diz? O que esse erro nos ensina sobre o processo de aprendizagem da aluna ou do aluno que o cometeu? É que essas pessoas que cometem esse tipo de erro aí já aprenderam que o verbo do, auxiliar, esvaziado semanticamente, é necessário para a construção de perguntas diretas, né? Interrogações aí, formas interrogativas diretas. Embora ele tenha agora que aprender que não se usa o do com o verbo modal, já está claro que ele entendeu um dos usos desse auxiliar. Portanto, esse erro nos ensina algo sobre a aprendizagem da pessoa. E, finalmente, uma vez eu estava na sala dos professores e tinha um colega corrigindo a redação, ele começou a debochar de um aluno porque ele tinha escrito o'clock. What o'clock? What o'clock is it? Foi a frase do aluno. Ele debochando, afinal, veja só, você tem que entender que tem uma lógica aí na cabeça do menino, porque ele ouve a resposta 10 o'clock, it's 10 o'clock, 10 horas. O'clock, então, horas. É um raciocínio lógico. Então, que horas? What o'clock? Faz sentido. E eu disse para ele, faz sentido, e olha só, se você for lá para Shakespeare e pega lá Romeu e Julieta, o que é que Julieta fala para Romeu em uma das passagens? What o'clock tomorrow shall I send to thee? E Romeu responde, by the hour of 9. Ou seja, o que a gente pode aprender disso? Que a gente não deve debochar de erros dos alunos, deve respeitar, porque muitas vezes nós nem sabemos exatamente aquilo que está sendo colocado. A gente pensa que sabe, como foi o caso desse exemplo 3 aí, mas não sabe. Então vamos respeitar os erros gramaticais dos nossos alunos, das nossas alunas, lembrando que essas informações e mais detalhes estão no livro Aula de Inglês do Planejamento Avaliação, publicado pela Parábola Editorial. Gostaria de, mais uma vez, dar o crédito daquela musiquinha aí, que vou botar aí agora, vocês estão ouvindo aí, ó, a esse site, bensound.com, tá? E eu queria agradecer por vocês estarem assistindo mais essa aula. Até a próxima, e lembrar que se vocês tiverem perguntas, podem colocar suas perguntas aí, que após a 5ª aula nós vamos tentar respondê-las, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!